Aleluia. Nossa amadinha Vitória, que se batizou nesse sábado. Nós temos a Jaciara também, de Souza. Aleluia. Os líderes da Jaciara também, por favor. Nós temos a Dayana Gomes de Araújo. Parabéns, Dayana. Pode vir também. A liderança da Dayana, por favor, acompanhe também. Temos o Vitor Hugo de Araújo, que são os filhinhos da Daiane. E temos a Ana Clara de Araújo, que é a filhinha da Daiane também, que passou pelas águas nesse fim de semana. Aleluia! Agora nós temos alguns discípulos para serem aclamados também. Kátia Meiga Souza. Bem-vinda, Kátia. José Ricardo dos Santos. Aleluia. Edson Bento. Aleluia. Ana Angélica Fagundes. Oh, a irmã Ana. Bem-vinda. Keliana Fagundes Souza. Aleluia. Amém. Aleluia. Pedi os amados para chegar aqui para o meio, para toda a igreja ver, né? Estão tudo encolhido ali com vergonha. Né? Nós nos alegramos com a vida de vocês. Cada um mais lindo que o outro. Principalmente os que passaram pelas águas, né? Estão novinhos, lindão. Deixa eu só fazer uma observação, gente, aqui. Pastor Robson não está hoje aqui com a gente. Ele queria muito estar aqui nesse momento de recepção dos novos membros da comunidade. Ele precisou ir para Niterói para ficar com o pai dele lá, que está hospitalizado. Não aconteceu nada demais, está tudo sob controle, tudo na bênção do Senhor. Mas é porque seu Edson está lá com a dona Lúcia, né? Que é a esposa dele. Dona Lúcia está muito cansada, ela está assim virando o dia. Então o pastor foi para lá para revezar um pouquinho, para a Dona Lúcia poder descansar. Mas ele mandou avisar que está tudo bem, tudo em plena ordem, né? Só a gente continuar orando, né? Até Deus estabelecer toda a recuperação do seu Edson, a gente vai estar orando, né? Mas está tudo bem. Amém, gente? Então o pastor Robson, ele não fugiu, não saiu da comunidade, não aconteceu nada. Tá? O pastor Rabos foi tão somente a Niterói passar o dia de hoje com o pai dele, né? Eu não sei se ele volta amanhã, mas para a semana ele já está aqui, já vai estar com a gente, tá tudo tranquilo. Foi só dar um descanso para a mãe, né? Deixou o baterista aí, o filho baterista, né? E a esposa também está aí, tá todo mundo aí, então tá tudo sob controle. Amém? Graças a Deus. Nós queremos dizer que nos alegramos em estar recebendo esses irmãos e irmãs, também como corpo de Cristo, aqui na comunidade Evangélica Vida. Sintam-se abraçados por nós, né? Nós queremos ser um com vocês, chorar com vocês e também nos alegrar com vocês. Estava procurando quem é José Ricardo. Eu falei, pô, Ricardinho, poxa, meu Deus, todo mundo é Ricardinho, eu falo José Ricardo, ficou diferente, né? José Ricardinho, né? Então, sintam-se abraçados por nós, né? Pela igreja, pelo corpo pastoral dessa igreja, pela liderança dessa igreja, tá? Eu queria que vocês virassem de frente para cá agora, que eu vou ler um texto e depois a gente vai fazer os votos. Eu vou estar lendo aqui, nós vamos fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão responder com bastante convicção, mas não é para mim escutar não. É para a igreja escutar. Está combinado? Amém? Vamos lá. Amados irmãos, as Escrituras nos ensinam que a igreja é o corpo e um exército que tem como cabeça a Jesus Cristo. O plano de Deus consiste em ajuntar um mesmo rebanho de todos os nascidos de novo, a fim de manter firmes os cristãos e pregar o Evangelho aos que ainda não creram em Cristo Jesus. É dever dos membros procurar a paz, a unidade da igreja, levando as cargas uns dos outros, socorrendo-se
mutuamente, sendo fiéis à igreja e contribuindo para o sustento dela e suas atividades. Agora eu vou falar para vocês. Irmãos, vocês já fizeram profissão pública da sua fé. Foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foram recomendados pelo corpo oficial da igreja para serem admitidos como novos membros. Vocês prometem agora viver uma vida em santidade, como fiéis seguidores de Cristo, e contribuir para a paz e prosperidade e unidade da igreja? Só eu escutei. Vou fazer mais uma vez. Isso aqui foi só um ensaio então, tá bom? Vocês prometem agora viver uma vida santa, como fiéis seguidores de Cristo, e contribuir para a paz e prosperidade e a unidade da igreja? Sim! Aleluia. Agora a igreja escutou, né? Então aplaudo o Senhor pela vida deles aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nós, como ministro dessa igreja, como corpo pastoral, nós recebemos a cada um de vocês como membro oficial dessa igreja, que vocês possam seguir debaixo do nosso pastoreio, que vocês possam estar somando junto com a gente para ganhar uma geração para Cristo e transformar a realidade de muitos que ainda perecem. Vocês possam contar com a gente em todo tempo, vocês têm acessibilidade a nós para vir até nós a todo tempo, né? Deus abençoe vocês. Eu queria pedir que a liderança viesse dar um abraço nesses lindos aqui. A família, se estiver aí, quiser vir também, já pode se sentir. Vamos, gente, se movimenta aí em nome de Jesus. Aleluia. Sintam-se amados e abraçados por essa igreja. Glória a Deus, aleluia. Louvamos também ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede mais uma vez de estarmos diante do seu altar, diante de posse da sua palavra. Palavra que é viva, que é eficaz. Palavra a qual traz transformação para nós. Palavra ao qual nos sustenta em todo o tempo. Queria pedir que você me ajudasse um pouquinho, fazendo silêncio. Eu estou com minha voz um pouco rouca, por culpa de uma alergia, mas já estamos tratando também, para a gente poder continuar fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então esteja também orando pela minha vida e pedindo a Deus que essa alergia vá embora logo, em nome de Jesus, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo 8. Nós vamos ler do 34 ao 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do 34 ao 38. Você que está sem Bíblia, um dos nossos discípulos vai te ajudar aí, vai sentar do seu lado para compartilhar da palavra de Deus com você. Se alguém que tiver com dificuldade, a nossa liderança fica atenta aí para ajudar a abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao 38. Todos acharam, amém?
Quem não achou diz misericórdia. Bom, todo mundo achou. Glória a Deus, um povo que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, é interessante a maneira a qual a gente chega diante de Deus. Eu estava aqui agora adorando ao Senhor, me alimentando desse ambiente, essa atmosfera que Deus criou aqui de adoração. E é interessante como nós cantamos tantas coisas para o Senhor. Eu não sei se você reparou as palavras que você disse ao Senhor aqui essa noite, cantando a Ele. Eu entrego a minha vida a Ti, tudo que eu tenho, tudo que sou, mais de Ti, menos de mim. Mas será que essa é de fato uma realidade de Deus nas nossas vidas? Ou são meras palavras que saem num momento de emoção e a gente apenas fala? Eu estava aqui, enquanto o ministério adorava, eu estava ali expressando a minha adoração também, mas pensando muito sobre isso. Interessante que Deus, Ele, em todo tempo, Ele está nos desafiando. Até porque viver o Evangelho é um desafio, sim ou não? É um desafio viver o Evangelho. Mas um desafio gostoso de se viver, um desafio a qual, quando você de fato entra, você já tem a certeza que um pai que expressou seu amor na cruz, que deu um filho único por mim e por você, ele entra no desafio conosco. Quando nós de fato encaramos a viver o Evangelho. Então é interessante, porque muitas vezes nós cantamos, falamos, mas na hora de vivenciarmos o desafio da palavra de Deus, quantas vezes nós desviamos? Parece que aquele evangelho ele só vale para outra pessoa, mas quando ele é proposto para mim, Suzana falou aqui, a gente tenta negociar. E muitas vezes não é só a área financeira que tentamos negociar. Em várias áreas das nossas vidas. Então, obrigado, pode ser seguir mesmo, filho. Está ótimo, pode ficar tranquilo. Obrigado, tá, João? Então, queridos, mais do que palavras, é chegado um tempo de atitudes, um tempo de expressarmos a Deus com o nosso viver aquilo que nós queremos viver da parte dele. Se você for olhar a Bíblia, Deus, ele está o tempo todo se manifestando ao homem, trazendo alguma revelação, falando algo ao coração do homem. Mas o problema é que nós complicamos muito as coisas. Eu quero ler com você esse texto de Marcos, para a gente poder continuar conversando um pouquinho. Porque quando eu falo assim, mais de Deus e menos de mim, isso implica em alguma coisa. E nós falamos isso hoje por mais de uma vez. Né? Mais de Deus e menos de mim. O importante é que Ele cresça e eu diminua. Mas isso implica em alguma coisa. Em que isso implica? E chamando a si mesmo a multidão, versículo 34. E chamando a si mesmo a multidão,
com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelos resgates da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Senhor, estamos de posse da sua palavra, Senhor. Palavra para a qual nós temos total temor e tremor, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor faça essas letras saltarem agora, que possamos, Pai, conversar coisas acerca desta palavra, daquilo que Tu quer, Pai, nos remeter nessa noite, para que haja, Pai, uma transformação em nós, que possamos sair daqui, Pai, plenamente ciente daquilo que o Senhor tem e quer para nós, Senhor, para que a gente possa, Senhor, caminhar contigo e viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos, Pai, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Eu fico olhando aqui e eu vejo que o Senhor, Ele devia estar um pouco chateado com algumas coisas que estavam acontecendo ali. Porque nós vamos ver que nos 3 anos de ministério terreno de Jesus, muitas pessoas manifestaram o desejo de seguir a Jesus. Mas que desejos foram esses? Alguns com desejo de encher a barriga. Outros com desejo de prosperar. Outros com desejo de ver pessoas libertas, curadas. A gente precisa entender que isso tudo é fato, isso acontece na vida do homem, da mulher de Deus. Mas isso são coisas secundárias. Eu até chego a acreditar que todos nós, quando chegamos na igreja, quando a gente vem para a igreja, a gente vem com algum interesse, sim. Mas à medida que a gente se depara com uma verdade de Deus, a gente precisa deixar ser transformado por essa verdade. Porque Jesus aqui ele disse: se você quiser vir após mim, toma sua cruz, nega-se a si mesmo e siga-me. Ei, larga tudo. Sua vontade, seus prazeres, larga tudo. E hoje é triste e difícil a gente falar, mas a gente vive um evangelho de tantas facilidades, de tanta massagem no nosso ego, que quando nós nos deparamos com uma palavra mais branda, que não é uma palavra da terra, mas uma palavra do céu que vem, a gente entra num confronto e a gente às vezes faz careta, a gente às vezes vai para casa reclamando do humor do pastor ou do líder, a gente, que eu vou sair daqui, que isso, por culpa de um evangelho que foi criado com muita facilidade. Mas isso é algo muito perigoso, porque eu quero dizer, quero afirmar para vocês que não há evangelho sem renúncia.
Se alguém um dia falou para vocês que é aceitar Jesus e tudo é um mar de rosas, eu vou decepcionar você nessa noite. É mentira. Evangelho é renúncia. É, pastor, tem que renunciar hoje? Tem que renunciar hoje, tem que renunciar amanhã, tem que renunciar depois da manhã, depois quando você acordar, depois que você for escovar os dentes. É renúncia. Não há evangelho sem renúncia. Eu fui procurar algumas definições também no dicionário, o que quer dizer essa palavra renúncia. Aí ela define assim: renúncia, não querer, desistir, rejeitar, recusar, deixar voluntariamente a posse de, desistir ou abdicar. Então isso é renúncia. Abrir mão, deixar de lado. E à medida que você começa a entender o que Jesus ele estava falando aqui, quando você tomar a sua cruz, a cruz era algo que os romanos usavam como para expor pessoas à vergonha. Jesus um dia tomou a cruz sobre ele e fez a nossa vergonha, fez-se vergonha por nós e transformou a vergonha na maior revolução de todos os tempos. Porque tudo está dividido entre antes e depois da cruz. Então Jesus pegou um símbolo que era maldito e transformou em algo que nós olhamos hoje, aquela cruz vazia, nós ficamos abismados. Tamanho amor, a qual eu não vou ver outro igual, posso viver 600 anos e não vou ver outro. Então, querido, e essa morte de cruz de Jesus, ela veio não para que eu tivesse uma vida melhor. Jesus não veio para que você tivesse uma vida melhor. Mas Jesus ele veio para que você tivesse uma nova vida, uma vida transformada. É isso que ele estava falando. Aquele que quer vir após mim, larga tudo. Todo entulho, tudo aquilo que você estava carregando, larga aí. Agora toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. Então nós precisamos começar a entender isso, porque nós caminhamos com o Senhor e viemos de uma cultura aí fora e queremos trazer aquele monte de entulho e continuar caminhando com o Senhor, mas com aquele monte de entulho. É preciso renunciar, querido. Jesus lá, em um dos momentos ápices da vida dele, em que ele falou assim: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Sabe o que ele estava fazendo ali? Negando a si mesmo. Eu creio que havia uma vontade nele ali, de falar assim, ó, deu até aqui, Senhor. Até aqui tá bom, até aqui eu fiz, tentei contornar toda a situação, estava mostrando para eles a maneira de se caminhar, mas aí ele pensou fundo, que não seja mais feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade na minha vida. Eu ainda não ouvi falar de um triunfo maior, porque ali Satanás ele estava achando, estava botando um ponto final na história minha, sua, na história da humanidade. E através daquela renúncia de Jesus, o Senhor estava colocando uma vírgula para escrever uma nova vida, uma nova história. Querido, nós precisamos entender que a palavra evangelho, ela quer dizer o quê? Novidade de vida. É uma nova vida, são boas novas, novidade de vida. Evangelho é boas novas, novidade de vida.
Para quem? Para mim e para você. Mas por estarmos com tanto entulho na nossa bagagem, muitas vezes, nós deixamos de viver o melhor de Deus. Nós deixamos de experimentar o melhor de Deus. Porque eu acho. Desculpe. Mas você não pode achar nada diante dessa palavra, querido. É o que ela diz e ponto final. Se você quiser viver aquilo que Deus tem para você, é o que a palavra diz. Não é o que eu acho. O que eu achava me levou a buracos muito profundos lá fora. O que eu achava me levou a vícios. O que eu achava me levou à prostituição. Então não é o que eu acho. É o que a palavra nos diz, é o que o Senhor quer fazer em nós. A gente começa a caminhar como igreja do Senhor e a gente começa a ver quantas pessoas que vêm. E eu sempre digo e falo que quando a gente vem para o Senhor nos tira do Egito. O Egito é o mundo, né? Mas é dever nosso tirar o Egito de dentro de nós. É dever meu e seu tirar esse Egito de dentro. Como? Submetendo ao Senhor. Renunciando e fazendo a vontade dEle a cada dia. Você pegar e olhar, começar a estudar a vida dos apóstolos, você vai ver. Foram homens que travaram batalhas cerradas. Mas, querido, revolucionou toda a história da humanidade o testemunho deles. E Deus, Ele quer usar a minha e a sua vida nesse tempo para revolucionar também toda uma geração, para disseminar a santidade. Eu vi uma moça ontem, estava vendo aquele programa Altas Horas, dando conselho para jovens. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Tende misericórdia. As pessoas estão indo num caminho de mal a pior, gente. E sabe com quem o Senhor conta para transformar toda essa situação? Com a minha vida, com a minha vida. Agora, nós precisamos de fato renunciar a algumas coisas nas nossas vidas. Dá um passo de cada vez e renuncia, dá outro e renuncia. Mas é preciso haver renúncia. Porque não há evangelho, não há boas novas sem renúncia. Talvez nós temos perdido algo precioso de Deus porque não renunciamos. Não sei se você já reparou, nos momentos de maiores calamidades, em quem as pessoas falam mais? Deus. O cara está lá num leito de morte, por mais pagão que ele seja. Ele vai lá: Senhor, Deus me salva. Deus isso, Deus aquilo, Deus. Mas e a renúncia? E a renúncia onde está? Como discípulo é aquele que segue o mestre. Nós precisamos entender e renunciar. Nós precisamos abrir mão da velha vida que tínhamos. Por isso que eu falo, Deus não quer uma vida melhorada não, gente. Ele quer uma conversão, uma metanoia. Romanos 12:2, a gente sabe isso de cor. Não se conforme com esse mundo, transforme a sua mente pela renovação do entendimento, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você não pode seguir no padrão desse. Eu não posso, pastor? Não, porque você não vai experimentar nem a boa, nem a agradável, nem a perfeita vontade de Deus. O que eu preciso fazer?
Renunciar. Aquela vida se foi. Ontem tivemos amados que passaram pelas águas. São novas criaturas em Cristo. Porque os que foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestiram. Então é uma vida nova. Então, tem muita pessoa no nosso meio, como comunidade, no nosso arraial, querendo viver as coisas de Deus, mas não quer abrir mão daquela vida do passado. Não, eu estou aqui, mas um pecadinho de vez em quando, não tem problema não. Tem sim, querido. Pecado tem preço. Nós precisamos entender isso. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E nós, como aqueles que querem seguir o Senhor, nós precisamos renunciar ao pecado. Não podemos abrir mão dos hábitos incompatíveis com os valores cristãos. Nós temos costumes e valores, querido, que nós não podemos abrir mão. Nós precisamos renunciar, meu irmão. Nós estamos colocados à prova todo dia. Mentira, promiscuidade, roubo, vícios. Aí você talvez comece a pensar aí, fala, pastor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso renunciar para mim seguir a Cristo? Isso é algo, querido, que nós precisamos sondar dentro de nós. Eu sei o que eu preciso renunciar. E a cada dia eu dou um passo de renúncia na minha vida. Agora você precisa se sondar, ver aquilo que tem te atrapalhado a caminhar com Ele. De repente é um videogame que você vai precisar renunciar. De repente é uma academia. De repente é parar de fazer compras. Ai, agora doeu. Sandália. Ai. Parar de julgar os outros. Sabe, isso aí é algo que nós estamos expert, queridos, em julgar os outros. Quando o nosso dever não é esse. Só há um juiz. E esse é o dever dele. Como nós estamos prontos para julgar tudo e a todos em qualquer momento. Quer seguir a Cristo? Renuncie esse poder de julgamento seu. Viver no meio de incrédulos. Queridos, não há como você viver uma vida santa e caminhar com pessoas que não são santas. Ah, pastor, então eu não vou poder pregar o Evangelho? Vai, querido. Vai, querido. Eu me lembro sempre que quando eu me converti, uma das coisas que mais doeu em mim é porque eu fui criado num lugar onde nós crescemos, todo mundo junto, a gente tinha uma amizade, nós éramos muito fechados. Né? E quando eu me converti, eu precisei sair do meio deles. Porque Deus precisava tratar algumas coisas dentro de mim. A Bíblia diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu ficar naquele meio ia corromper tudo aquilo que Deus estava querendo fazer na minha vida. Então ao longo da caminhada, Deus já resgatou alguns deles. Alguns não dão o braço a torcer ainda. Mas no momento de desespero me liga. Pode vir aqui para a gente conversar um pouco? Estou precisando falar com você. Isso é graça, querido. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso é graça. Então eu precisei renunciar àquelas amizades que eu tinha lá. Então a gente precisa entender isso aí. Renunciar a ficar no meio de incrédulos, pessoas que só querem falar mal,
falar o contrário, aquilo que você pensa. Às vezes a gente vem para um domingo, vem para um culto e Deus enche a gente de tal forma. Aí na segunda-feira a gente senta no meio da roda dos escarnecedores, lá na empresa onde a gente trabalha, lá no colégio, porque eu fico com vergonha de me posicionar no meio. Você viu o que Deus faz com aquele que tiver vergonha? Porquanto, qualquer que entre este dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Precisamos nos posicionar. Hoje eu não estou jogando, mas eu jogava futebol, onde 90% não proferem a mesma fé que a minha. Não são cristãos. Mas eu assim ficava espantado, que também não era todas as vezes que dava para mim, mas as vezes que eu estava lá, a forma ao qual eles me respeitavam. Porque eu também sempre me posicionei diante da minha fé. Eu profiro isso. E ponto final. Eles nos xingavam. Aí às vezes sargento, poxa, desculpa amigo, desculpa. Mas é uma questão de quê? De posição que a gente precisa tomar no meio das pessoas. Para quê? Para que elas nos respeitem também. Aí eu não me posiciono. E muitas vezes eu faço parte daquelas piadinhas, daquela rodinha, onde falam até da nossa fé e a gente não se posiciona. Falando mal do líder, se juntando, meu Deus, falando mal do pastor. Que isso? A gente precisa renunciar isso tudo, gente. Porque senão a gente não vai viver esse melhor de Deus. Renunciar à concupiscência da carne. Lá em Tito fala sobre isso, Tito 12:2, em Gálatas também, a gente vai ver falar sobre a concupiscência da carne, os prazeres da carne. Eu costumo sempre falar com os discípulos que dentro de nós é como se existissem dois cães, um branco e um negro. O branco representando o Espírito Santo, e o negro o outro lado, o lado da carne. E aquele que eu alimentar mais é o que vai ganhar a luta.